E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma aula de lógica de programação, tá? Só relembrando o que a gente viu na aula passada, a gente estudou a definição de algoritmo, viu um exemplo, né? Entendeu como é que funciona a linguagem do computador, a gente já estudou isso em algumas aulas, sobre a linguagem binária, como ela funciona. E vimos também qual é o papel das linguagens de programação, né? A gente viu que existem várias linguagens de programação e que todas usam uma lógica de programação específica, né? A gente tem a lógica de programação, que é uma só, e a gente tem as linguagens de programação que podem ser várias, né? E um exemplo disso é a linguagem Portugal, que é o que a gente está utilizando nas nossas aulas, tá? Criamos nosso primeiro programa, né? Que é o Hello World, ou Olá Mundo, utilizando a ideia do Portugal. E concluímos a aula com uma atividade, né? Sobre o que a gente viu durante os nossos estudos, tá bom? Então, só corrigindo rapidamente isso que nós vimos, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Vários já me deram retorno. Então, a gente começou trabalhando alguns conceitos, né? Sendo o primeiro deles, qual a função de uma linguagem de programação. E a gente viu que, basicamente, as linguagens de programação, elas buscam converter aquilo que a gente fala, né? A forma em que a gente consegue compreender, para uma linguagem que é compreendida pela máquina, né? Então, a gente programa por meio de códigos que nós compreendemos, e esses códigos são convertidos para que a máquina consiga funcionar e apresentar tudo aquilo que a gente vê na tela, ok? E aí, como a gente pode conceituar algoritmo? É um conceito muito importante que a gente precisa ter noção, né, de como funciona. Então, a gente viu que algoritmo é uma sequência finita de passos lógicos, né, que levam à execução de uma tarefa específica. Beleza? E aí, a segunda questão, a gente foi mais para a prática, né? A gente desenvolveu alguns programas na linguagem Portugal, basicamente utilizando aquela linha de código do escreva, né, que foi o que a gente aprendeu durante a aula. Então, a letra A pedia para que a gente desenvolvesse um programa que apresentasse o texto "Estou aprendendo a programar", e aí a gente viu que basicamente a gente só precisaria incluir, né, o comando escreva, e entre aspas e entre parênteses, né, aspas duplas e parênteses, o texto que a gente gostaria que fosse exibido na tela. E a mesma coisa para a letra B e para a letra C também, né? A única coisa que a gente fez com esse programa era exibir uma mensagem na tela para o nosso usuário quando ele executasse o programa. Beleza? Super simples, né? A gente agora pode avançar. Então, continuando nosso assunto, né? A gente agora vai tentar avançar um pouquinho mais nessa nossa compreensão de como escrever algoritmos, tá? Quando a gente está aprendendo programação, a gente se depara com um conceito que é o do pseudocódigo. Pseudo, na língua portuguesa, a gente costuma utilizar para alguma coisa falsa. Então, uma tradução bem literal, né, do significado de pseudocódigo seria código falso. Mas a gente vai entender pseudocódigo como um código, porém que não tem uma funcionalidade. Então, a gente pode dizer assim. O pseudocódigo, a gente utiliza ele... vamos ler a definição, né? Pseudocódigo ele é uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando a linguagem simples, de forma a ser compreendida por qualquer pessoa. Ou seja, a gente vai escrever esse algoritmo de forma simples, tá? Utilizando a lógica de programação, evidentemente, porém, esse pseudocódigo vai ser escrito de uma forma que eu posso, a partir dele, desenvolver um código, né? um programa, vamos dizer assim, em qualquer uma das linguagens de programação que eu quiser, certo? Então, o pseudocódigo, ele é uma coisa genérica, tá? Eu vou dizer como esse código vai funcionar, porém, a partir da leitura desse código, né, desse pseudocódigo, eu vou conseguir desenvolver esse programa para qualquer linguagem que eu quiser. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de linguagem, que é a linguagem Python. Isso é uma linguagem de programação, tá? A gente tem a linguagem C, também uma linguagem de programação, e a linguagem Portugal, que é aquela que a gente está utilizando. Esses 3 códigos aqui, analisem bem esses códigos, tá? Parem o vídeo e vejam bem, eles servem basicamente para somar 2 números, como se fosse um programinha que ele pede ao usuário 2 números, e quando esse usuário informar 5 e 4, por exemplo,
ele vai retornar para o usuário o resultado da soma desses números, né? Então, 5, 4, ele deveria retornar 9, tá? Então, percebam que nós temos 3 linguagens de programação diferentes e em cada um eu escrevo esse código de uma forma distinta, tá? Então, só um exemplo, né? Aquela trocar lâmpada que a gente viu, a gente pode considerar isso um pseudocódigo. Qualquer pessoa que pega essa informação, ela conseguiria executar essa tarefa, tá? Só que aqui é um exemplo bem genérico, né? Um exemplo que a gente não aplica, vamos dizer assim, na programação de computadores, né? Isso aí a gente aplica no dia a dia. Vamos ver como ficaria um exemplo para esse programa que a gente acabou de ver aqui nessas 3 linguagens de programação. Como seria um pseudocódigo para somar 2 números, por exemplo. Então, como a gente pode ver aqui, né, a gente tem a definição do que é o algoritmo. O nome desse algoritmo vai ser soma 2 inteiros. Soma 2 inteiros, como a gente pode ver aqui, tá? E aqui ele tem as variáveis, né? A definição de quais são as variáveis que vão compor o meu programa. Variáveis a gente já estudou, tá? A gente vai rever isso aí nas próximas aulas com bastante atenção. Vou mostrar alguns exemplos. Mas o que a gente precisa entender agora é que variáveis servem para armazenar valores, tá? E aqui eu vou ter 3 variáveis. Uma variável chamada x e outra chamada y, que vão receber os 2 números, né? Lembra? Do 5 e do 9, do 5 e do 4, que eu citei exemplo, o usuário vai formar essas 2 variáveis, qual vai ser o valor. E aqui eu tenho uma variável z, que ela vai servir para armazenar o valor dessa soma, tá? Então, ó, aqui eu tenho o início do meu programa, e eu estou dizendo o seguinte, esse programa ele vai ler 2 números. Como assim ele vai ler 2 números? Ele vai esperar que o usuário informe 2 números, ok? Um desses números vai ser armazenado em x e outro em y. Então, aqui é o usuário quem vai digitar, tá? Vai ter um espacinho lá, ele vai digitar o número, teclar Enter, e essa variável aqui, esse x, vai armazenar esse valor que o usuário digitou, ok? Assim como o y também. E aqui a gente tem a variável z. A gente está dizendo o seguinte, ó, esse símbolo aqui quer dizer recebe, tá? Uma atribuição. Então, eu estou dizendo que z, ele recebe o valor disso aqui, de x mais y, ou seja, essas duas variáveis que o usuário informou, ok? E por fim, ó, o comando que a gente já conhece, tá? O comando escreva, ele diz o seguinte, ó, escreva z, ou seja, escreva essa variável aqui, que ela vai armazenar a soma desses 2 números que o usuário informou, ok? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai apresentar na tela, com esse escreva z, o resultado dessa soma, tá? E aqui a gente tem o fim do algoritmo, tá? Então, pessoal, isso é um pseudocódigo, tá? Com esse código aqui, com esse pseudocódigo, uma pessoa que conhece qualquer linguagem de programação, além dessas 3 aqui, existem várias outras, dezenas de linguagens de programação. Então, em qualquer linguagem de programação, a partir desse pseudocódigo, eu consigo criar um programa para fazer a soma de 2 números, tá? Simples assim. Então, esse é o pseudocódigo. Sempre que a gente precisar escrever um pseudocódigo, pensa nesse exemplo, ok? Claro que, dependendo da complexidade do programa, esse pseudocódigo vai se tornar maior, cada vez maior, tá? Mas para um programa simples, esse aqui é o pseudocódigo, né? A gente tem um pseudocódigo para fazer a soma de 2 números. Beleza? Lembrando que dúvidas, deixa no link aí abaixo, tá? Então, a aula de hoje vai ser bem simples, vai ser simplesmente isso aí para a gente conseguir entender bem como é essa ideia de pseudocódigo. A gente vai precisar fazer alguns exemplos para a gente conseguir assimilar, tá? Essa ideia melhor. Então, vou deixar uma atividade com vocês para que vocês trabalhem isso aí, ok? Façam no caderno de vocês, copiem e tentem escrever os códigos para que vocês consigam memorizar algumas partes e também compreender como é que funciona essa lógica, tá? Então, a atividade é bem simples, né? A partir desse conteúdo que a gente viu, vocês vão criar um pseudocódigo para cada uma dessas 3 questões aqui, tá? Um algoritmo que escreve Olá Mundo, um algoritmo que escreve Olá Eu Me Chamo, informa seu nome, tá? E um algoritmo que lê um nome e escreve
Olá e esse nome que ele recebeu. Usem como exemplo o nosso pseudocódigo, beleza? A partir dele vocês vão conseguir tentar, certo? Criar esse código, esse pseudocódigo. Dificuldades são normais, tá? A gente está iniciando nesse mundo da lógica de programação, então não precisa se angustiar. Apresentou dificuldade, faz contato com o professor, beleza? E por fim, a gente usando a linguagem de programação, a gente vai criar um algoritmo representado pelo pseudocódigo abaixo, tá? Então, eu tenho aqui um pseudocódigo, é o processo inverso, né, da questão anterior. Eu estou dando a vocês o pseudocódigo e vocês vão criar o código na linguagem Portugal, ok? Da forma que ele está aqui, tranquilo? Então, tentem fazer. Lembre que se tiver dúvida, faz contato ou usa o link que está aí na descrição do vídeo. E aí a gente vai avançar, beleza? Para a próxima aula, se alguém já quiser se aprofundar, a gente vai falar sobre as fases da construção de um algoritmo, tá? Esse material vocês encontram no livro 1 da gente, página 8. Lembrando que para acessar esses livros, vocês podem utilizar o link, tá? Que eu já disponibilizei para vocês, beleza? Então, a gente se vê na próxima aula. Valeu!